estudantes! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Eu sou Lohane, professora de Ciências do 5º ano dos anos iniciais. E é muito bom estar aqui com vocês. E hoje, a nossa aula é sobre os benefícios da alimentação saudável. Ou seja, vamos falar sobre a importância de se alimentar bem. Agora, algumas informações para os professores e professoras que estão nos acompanhando. Essa aula é do 5º ano dos anos iniciais e trabalha a habilidade de discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais, como obesidade, subnutrição, entre outros, entre crianças e jovens a partir da análise de seus hábitos, tipos e quantidade de alimento ingerido, prática de atividade física, entre outros. O objetivo da aula é propor uma reflexão acerca dos perigos de se alimentar de forma exagerada, assim como apresentar motivos pelos quais é tão importante e necessário que tenhamos uma alimentação saudável e balanceada, com base nos nutrientes que encontramos em diversos alimentos. Então, pode pegar o seu material escolar. Sempre tenha em mãos o seu caderno de ciências, lápis e borracha. Vou aguardar você pegar tudo para que possamos continuar. Vamos lá! Em seu caderno de ciências, pode escrever a data de hoje e também o título da nossa aula, que é Benefícios da Alimentação Saudável. E você não pode esquecer de registrar a sua presença na aula de hoje. Aqui na tela tem um QR Code. Aponte a câmera do seu celular para ele e marque a sua presença aqui. Agora sim, podemos começar. Você já deve ter escutado por aí, igual aqui nessa tirinha: menino, é preciso comer tudo, hein? Ou é importante termos hábitos saudáveis. Eu cresci ouvindo muito isso de meus pais e avós falando o tempo todo. Mas me diz, por que será que sempre ouvimos essas recomendações dos mais velhos? Para você, comer de tudo é comer em grande quantidade? Será que comer de tudo é comer de forma saudável? Fiquem ligados aqui comigo e vamos descobrir juntos se comer tudo realmente é saudável. O corpo apresenta vários sistemas de alarme que nos avisam quando algo está faltando ou funcionando mal em nosso organismo. Igual aqui temos a fome e a sede. Eles são tipo desses alarmes. Normalmente, sentimos fome quando nosso corpo necessita de alimento e sede quando estamos desidratados. Nesse caso, isso pode ser percebido quando brincamos, por exemplo. Quando vocês brincam, correm muito, de forma intensa, ocorre a transpiração, ou seja, o aumento de suor. Aí vocês transpiram e perdem muito líquido. Assim, alimentar-se bem, de forma correta e equilibrada, é importante para que o corpo receba todos os nutrientes necessários. E por falar em nutrientes, estes são elementos presentes nos alimentos que são assimilados pelo nosso corpo, promovendo o seu desenvolvimento e funcionamento. Observe no quadro aqui no telão, temos alguns exemplos de nutrientes, suas principais funções e alguns exemplos de alimentos, como por exemplo, nas proteínas podem ser encontradas em alguns tipos de carne, como por exemplo, carne de frango, o carboidrato em pães, já as vitaminas em legumes e verduras, as gorduras em óleos, como por exemplo, o óleo de coco, o azeite, e sais minerais como o sal. Todos esses nutrientes são muito importantes para o nosso desenvolvimento, tanto físico também como intelecto. Então, os alimentos são muito importantes para o funcionamento do nosso corpo durante o longo da nossa vida. A quantidade de alimento que você deve consumir pode variar de acordo com a sua idade e também com a atividade que você exerce. Por exemplo,
Uma criança de mais ou menos 10 anos gasta energia pensando, brincando e praticando esportes. Além disso, ainda tem muito que crescer. É por essa e outras razões que essa criança deverá ter uma alimentação equilibrada e que estejam presentes em muitos nutrientes para suprir toda essa energia que ela perde. Observe essa pirâmide alimentar. Ela é muito indicada pelos nutricionistas, que são profissionais que auxiliam na nossa alimentação. Então, essa alimentação, ela deve ser o quê? Equilibrada, pois cada parte dessa pirâmide apresenta um número de porções e de um tipo de alimento que é recomendado para consumo diário. E na base dessa pirâmide, nós encontramos porções maiores. Já no topo, temos alimentos que devemos ser consumidos em menores porções. Será por quê? Então, a alimentação vai ser de acordo com o estilo de vida da pessoa. E a vida moderna exige cada vez mais tempo das pessoas. E é por isso que é muito comum que elas substituam os alimentos naturais por alimentos industrializados, ou seja, congelados, por serem mais rápidos e muitas vezes saborosos. Mas, infelizmente, esses alimentos não são considerados saudáveis, devendo ser evitado sempre que possível. Vamos ler juntos essa tirinha sobre alimentos naturais. Agora só como coisas da terra. Legal, vida saudável. Seu prato, filé com fritas. Bife é coisa da terra? Claro, ou os bois são de outro planeta? Mas por que será que um dos personagens pergunta se o bife é coisa da terra? Para vocês, o bife é ou não um alimento natural? Pensem comigo. Primeiro, vamos entender o que quer dizer alimentos naturais ou in natura. Mas antes disso, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e marque a sua presença aqui na nossa aula. Não se esqueçam, então vamos lá! Alimentos naturais são aqueles alimentos obtidos diretamente de plantas ou animais e que não sofrem qualquer tipo de alteração após deixar a natureza. Por exemplo, legumes, verduras, castanhas, nozes, carne bovina, carne suína, aves e pescadas frescas. Assim, o bife é sim considerado um alimento natural. Na verdade, o problema está na batata frita, que não é nada saudável, principalmente quando esta é industrializada. Por quê? Vamos ver o que é um alimento industrializado. O alimento industrializado é o alimento processado por meio da atividade industrial. Esses alimentos passam por etapas industriais e têm adição de componentes químicos, como os conservantes, aromatizantes, corantes, dentre outros. Além do sal, gordura e açúcar. Então, esses ingredientes são muito acrescentados com o intuito de tornar o produto mais saboroso e também mais durável. O problema é que esses alimentos não contêm nenhum alimento verdadeiro e ainda pode causar sérios riscos à saúde, como problemas cardíacos e obesidade. E por falar em obesidade, tá aí um dos perigos de se alimentar mal e de forma exagerada. No mundo, a população com excesso de peso já ultrapassa a marca de 1,9 bilhão, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mas o que também tem preocupado pais e mães é a quantidade de crianças e adolescentes obesos na faixa etária entre 0 a 19 anos. Em todo o mundo, a proporção de crianças com obesidade dobrou desde o ano 2000, segundo dados da Unicef de 2019. E as causas da obesidade são inúmeras e nem sempre sendo associadas à má alimentação. Como vocês podem acompanhar aqui na tela, são elas a genética, sendo uma das mais raras, o uso de alguns medicamentos,
um estilo de vida onde crianças e adolescentes dedicam mais tempo às tecnologias do que praticar atividades físicas ou simplesmente brincar. Fatores psicológicos, como por exemplo, baixa autoestima e dentre outros fatores. O engajamento da família é fundamental para ajudar crianças e adolescentes a superarem a obesidade. Além disso, estimular hábitos saudáveis, prática de exercícios e oferecer uma dieta equilibrada também são fatores essenciais. Mas, ainda falando de alimentos naturais e alimentos industrializados, que tal testar se vocês aprenderam mesmo a diferenciá-los? Pegue o seu caderno e vamos fazer um exercício rápido comigo. Pega aí que eu estou aguardando. Galera, aqui do meu lado eu tenho um caça-palavras. Eu quero que vocês observem e encontrem 2 palavras que representam alimentos naturais e 2 palavras que representam alimentos industrializados. Eu vou dar um tempo e vou esperar vocês procurarem. Bora? Então, foi fácil ou não foi? Primeiro, vamos localizar os alimentos naturais, que são aqueles alimentos obtidos diretamente de plantas ou animais e que não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Assim, temos como, por exemplo, as verduras e as carnes em nosso caça-palavras. Agora, temos como, por exemplo, alimentos industrializados, os refrigerantes e o sorvete, que vimos ser alimentos processados por meio da atividade industrial. São alimentos de fácil preparo, com sabores atraentes, porém nada saudáveis. Por isso, nada de consumir esse tipo de alimento de forma contínua e em excesso, hein? Até agora, falamos de coisas importantes acerca do que é alimentação saudável e seus benefícios. Mas antes de encerrar, gostaria de retomar aquelas perguntinhas que fiz lá no início da nossa aula, só para ter certeza que vocês não esqueceram de nada. Para você, comer de tudo é comer em grande quantidade? Será que comer de tudo é comer de forma saudável? Anote sua resposta aí em seu caderno e depois converse com seus amigos e professores sobre esse assunto. Confeccione cartazes alertando sobre a importância de se ter uma alimentação saudável e enumerando os riscos para a saúde. Agora veremos um vídeo muito legal que trata do tema discutido em nossa aula. Ele fala sobre os cuidados com a alimentação e como podemos cuidar da nossa saúde, escolhendo sempre os bons alimentos e comendo de forma saudável. Bora comigo assistir esse vídeo! O Brasil do arroz com feijão está mudando. As refeições caseiras e preparadas com alimentos frescos, como aquelas do tempo das vovós, têm perdido espaço na mesa nacional. O brasileiro tem consumido cada vez mais comida pronta e produtos ultraprocessados, que contribuem para o avanço de doenças crônicas e principalmente a obesidade. Hoje no Brasil, metade dos adultos está acima do peso ideal e 17% são obesos. Os hábitos alimentares do brasileiro preocupam os órgãos de saúde, que recomendam mudanças no estilo de vida, na forma de se alimentar e até um maior envolvimento com o ato de cozinhar. Veja agora os 10 passos para uma alimentação saudável e equilibrada. 1. Faça dos alimentos frescos a base da sua alimentação. Essa é a regra de ouro. Os alimentos in natura são mais balanceados e contêm mais nutrientes. 2. Use com moderação óleos, gorduras, sal e açúcar.
Esses ingredientes, em pequenas quantidades, deixam a comida mais saborosa sem desbalancear o teor nutricional. 3. Limite o consumo dos alimentos processados. Use-os como parte de uma refeição baseada em alimentos frescos. A indústria adiciona sal ou açúcar em grandes quantidades para aumentar a durabilidade desses produtos. 4. Evite os alimentos ultraprocessados, que são ricos em gorduras ou açúcares e têm alto teor de sódio, além de aditivos e pouca fibra. Esses alimentos favorecem o ganho de peso e o surgimento de várias doenças. 5. Coma com regularidade e com atenção. Sempre que possível, faça refeições em companhia. Isso ajuda a desenvolver relações e é mais prazeroso, além de evitar que se coma rapidamente. 6. Faça suas compras em locais que ofereçam variedades de alimentos frescos, como feiras de produtores. Prefira verduras, legumes e frutas da época produzidos na região. 7. Valorize o ato de cozinhar e partilhe suas habilidades culinárias, especialmente com as crianças e os jovens. Se ainda não sabe cozinhar, procure aprender. Cozinhar sua própria comida faz bem. 8. Organize o seu tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece em sua vida. Crie uma rotina. Planeje as compras, organize a despensa e faça o cardápio da semana. É importante que toda a família se envolva nesse processo e ajude no preparo das refeições. 9. Quando for comer fora, dê preferência a locais que servem comidas feitas na hora. Mesmo na rua, é possível se alimentar de forma equilibrada e variada. Evite as redes de fast food. 10. Seja crítico em relação à publicidade sobre alimentos. A função da propaganda é vender, e não informar ou educar o consumidor. Estimule as crianças e os jovens a desenvolverem um olhar crítico desde cedo. Essas 10 regras foram desenvolvidas por especialistas brasileiros e publicadas no Guia Alimentar para a População Brasileira, editado pelo Ministério da Saúde. O guia foi considerado o melhor do mundo pelo Vox, principal jornal eletrônico dos Estados Unidos. Como vimos no vídeo, não só o que comemos, mas como comemos e na quantidade que comemos, tudo isso faz uma grande diferença para a nossa saúde. Tendo visto o vídeo, tem algum hábito que foi citado nele que você tem e descobriu não ser saudável? Acho que todos temos, mas aprender sobre esse assunto pode nos ajudar a mudar e ter uma alimentação equilibrada. Por isso, em seu caderno, quero que escreva um alimento no qual gosta muito e um hábito alimentar que pode mudar em seu dia a dia, para que você viva com mais saúde. Daria um tempinho aí para você escrever no seu caderno. Eu estou ansiosa para ver o que vocês vão escrever, hein? Lembre-se sempre, comer de tudo e de forma exagerada não traz nenhum benefício à nossa saúde. Precisamos que os alimentos nos forneçam energia para que tenhamos força e disposição para realizar nossas tarefas diárias. Mas isso é um assunto para uma próxima aula. E se você ainda não registrou a sua presença em nossa aula, faça agora, pois a nossa aula já está chegando ao fim. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela.
E muita atenção para esse momento, pois vou dar mais um reforço para vocês. Não quero que vocês esqueçam de nada. Assim, vamos recapitular o que vimos até agora. Vimos o quanto é importante alimentar-se de forma equilibrada para que o corpo receba todos os nutrientes necessários, como, por exemplo, o arroz, que tem como nutriente o carboidrato, e sua principal função é dar energia para o corpo. Vimos que a pirâmide alimentar é uma excelente ferramenta no auxílio a conhecer e organizar uma alimentação equilibrada, na qual sua base traz os alimentos recomendados para o consumo diário e o seu topo, os alimentos que devem ser consumidos em menor porção. E por fim, aprendemos a diferença entre alimentos naturais e industrializados e o perigo que o do consumo exagerado dos alimentos industrializados pode causar na saúde. Perigos esses que vão desde doenças cardíacas até obesidade, que segundo a Unicef, mais que dobrou entre as crianças e adolescentes desde o ano de 2000. E aí, o que acharam da aula? Lembre de tudo ao escolher os seus alimentos que vão ser consumidos. E agora, já podem enviar uma foto de sua participação nas atividades de hoje. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre os benefícios da alimentação saudável. Espero ver vocês na próxima aula para aprendermos muito juntos. Fiquem de olho em nossa programação. Bons estudos e não se esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos!